Senhoras e senhores, uma notícia extraordinária acaba de chegar à nossa redação. Informações impressionantes vindas do Mar da Galileia relatam um evento sem precedentes. Testemunhas afirmam que um homem caminhou sobre as águas em plena tempestade. Nossos repórteres investigaram o caso e trazem agora todos os detalhes dessa impressionante história. Tudo começou ao entardecer de ontem, quando um grupo de 12 homens embarcou em uma travessia pelo Mar da Galileia. Entre eles estavam pescadores experientes, acostumados às águas turbulentas da região. No entanto, a tranquilidade da viagem foi interrompida por ventos fortes e ondas agitadas, que deixaram a embarcação à deriva. Mas o que parecia ser apenas mais uma noite de dificuldades mudou drasticamente quando, por volta da quarta vigília da noite, algo inesperado aconteceu. Relatos indicam que uma figura surgiu no meio do mar, caminhando sobre as águas. Isso mesmo, caminhando. O pânico tomou conta da tripulação, pois a silhueta misteriosa avançava em direção ao barco. Testemunhas dizem que o desespero foi tanto que alguns chegaram a gritar, acreditando estar diante de um fantasma. Mas foi então que a voz da figura ressoou sobre as ondas. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sim, meus amigos. Segundo informações confirmadas, esse homem era ninguém menos que Jesus de Nazaré. Dentre os presentes na embarcação, um homem tomou coragem para responder. Seu nome? Simão Pedro. Fontes próximas relatam que, tomado por uma mistura de fé e ousadia, ele fez um pedido surpreendente. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Jesus teria respondido com uma única palavra: vem. E diante do olhar incrédulo dos demais, Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Nossos repórteres conversaram com algumas das testemunhas e elas afirmam que, de fato, Pedro deu alguns passos sobre a superfície do mar, desafiando todas as leis da física e da lógica humana. No entanto, algo inesperado aconteceu. Relatos indicam que, ao sentir o vento forte e perceber a violência das ondas ao seu redor, Pedro teria começado a duvidar. O medo tomou conta dele e, imediatamente, começou a afundar. Foi então que ele clamou por socorro. Senhor, salva-me. Nesse momento, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, dizendo-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Após isso, ambos subiram na embarcação e, para espanto de todos, a tempestade cessou instantaneamente. O evento causou grande impacto entre os que presenciaram a cena. A reação imediata dos demais foi se prostrar diante de Jesus e declarar: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O caso gerou repercussão em toda a região. Alguns especialistas locais tentam explicar o ocorrido de forma científica, mas a grande maioria dos presentes acredita que presenciou um verdadeiro milagre. Amigo telespectador, quero te apresentar as lições que aprendi com essa história. A fé requer foco. Uma das lições mais imediatas desta passagem é a necessidade de manter o foco em Jesus. O ato inicial de Pedro de sair do barco é uma demonstração notável de fé. Ele confia em Jesus o suficiente para pisar no mar tumultuado. No entanto, quando ele desvia seu foco de Jesus para o vento e as ondas, o medo o domina e ele começa a afundar. Esta mudança de foco do Salvador para as circunstâncias ao redor é uma metáfora poderosa para nossas vidas espirituais. Hebreus 12:2 nos diz para fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Quando nosso olhar está fixo em Cristo, encontramos força e coragem para enfrentar as tempestades da vida. Por outro lado, quando permitimos que nossa atenção seja consumida pelos desafios e perigos ao nosso redor, nossa fé vacila e começamos a afundar. A natureza da dúvida. A pergunta de Jesus a Pedro: por que você duvidou? Component Placement nos convida a examinar a natureza da dúvida. A dúvida não é a ausência de fé, mas sim uma oscilação entre a fé e a incredulidade.
A dúvida de Pedro surge não porque ele carece totalmente de fé, mas porque sua fé é momentaneamente eclipsada pelo medo. Isso nos ensina que fé e dúvida muitas vezes coexistem em nossa jornada espiritual. A presença da dúvida não nos desqualifica de seguir Jesus, mas nos desafia a aprofundar nossa confiança nele. Tiago 1:6-8 adverte contra ser duplo de ânimo e inconstante em nossa fé, nos incentivando a buscar sabedoria de Deus com um coração firme. O poder da presença de Jesus. Outra lição significativa é o poder transformador da presença de Jesus. Os discípulos estavam inicialmente aterrorizados, pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Sua presença traz paz em meio à tempestade. Isso ecoa a promessa de Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. A presença de Jesus em nossas vidas tem o poder de acalmar nossos medos e trazer paz, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são caóticas. A importância da oração. Antes de andar sobre as águas, Jesus passa um tempo sozinho em oração. Isso destaca a importância da comunhão com Deus como fundamento do ministério e dos milagres. Jesus modela uma vida de dependência do Pai, nos lembrando que o poder espiritual e o discernimento são cultivados no lugar da oração. Filipenses 4:6-7 nos encoraja a apresentar nossos pedidos a Deus através da oração e súplica, prometendo que a paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. O chamado para sair em fé. A disposição de Pedro de sair do barco é um chamado para todos os crentes saírem em fé. Seguir Jesus muitas vezes requer que deixemos a segurança e a proteção de nossos barcos, nossas zonas de conforto, rotinas e autossuficiência. É um convite para confiar em Jesus de maneiras novas e às vezes assustadoras. Este ato de fé não é um salto imprudente, mas uma resposta ao convite de Jesus. Quando Pedro diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Ele busca o comando de Jesus antes de agir. Isso nos ensina que a fé genuína responde ao chamado de Cristo, não aos nossos próprios caprichos ou desejos. A prontidão de Jesus para salvar. O clamor de Pedro: "Senhor, salva-me." Zrênia. E a resposta imediata de Jesus destacam a prontidão de Jesus para salvar aqueles que clamam a Ele. Mesmo quando nossa fé vacila, Jesus é rápido em estender sua mão e nos levantar. Esta é uma bela imagem da graça. Nossa salvação não depende da perfeição de nossa fé, mas da fidelidade de Jesus. Romanos 10:13 nos assegura: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." A prontidão de Jesus para salvar é uma fonte de imenso conforto e esperança. Adoração como resposta à revelação. Finalmente, a resposta dos discípulos a este milagre é a adoração. Quando Jesus e Pedro sobem no barco e o vento se acalma, os discípulos o adoram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Este momento de revelação leva à adoração. A verdadeira adoração surge de um reconhecimento de quem Jesus é, o Filho de Deus, soberano sobre a natureza e Salvador do mundo. Esta narrativa nos convida a responder à revelação de Jesus em nossas vidas com adoração, reconhecendo sua divindade e senhorio. Conclusão: a história de Pedro andando sobre as águas é um rico tapete de lições espirituais. Ela nos ensina sobre a necessidade de focar em Jesus, a natureza da dúvida, o poder da presença de Jesus, a importância da oração, o chamado para sair em fé, a prontidão de Jesus para salvar e a adoração como resposta à revelação. Ao meditarmos nesta passagem, somos convidados a aprofundar nossa fé, confiar na presença de Jesus e responder ao seu chamado com coragem e adoração. Esta narrativa não é apenas um relato histórico,
mas uma palavra viva que fala aos nossos corações, nos encorajando a andar com Jesus nas águas de nossas próprias vidas. E aí, gostou do vídeo? Então eu tenho um presente para você. Clique no link da descrição para ganhar um incrível álbum com 56 figurinhas colecionáveis sobre a vida de Jesus, no estilo Minecraft. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar essa história que está mudando o mundo.